Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão em todo o conteúdo que estudamos de matemática. Vamos lá? Preparem o material, vamos recapitular tudo aquilo que estudamos até aqui, tá bom? Nós começamos falando dos números no dia a dia. Bom, nós sabemos que os números estão por toda parte, tá certo? Onde a gente anda tem número, né? Na placa dos carros, né? Na porta da sua casa, o número da sua casa. Quando a gente brinca de amarelinha, tem os números lá no chão, né? O número tá no teclado do telefone, tá no teclado do controle da TV. Então os números estão em toda parte. Tá no relógio, no calendário, né? E isso é matemática, tá certo? Então, né, esses números, né, eles são representados em algarismos, tá bom? Então nós temos 9, né, números naturais. Esses números são representados por símbolos, tá bom? No nosso caso, nós temos a forma de escrever os nossos números, certo? Os nossos algarismos. São os números naturais, certo? Esses números naturais, né, eles vão do 0 até o número 9. Vamos lá? Então nós temos esses números naturais, tá bom? Com esses números, nós podemos escrever qualquer número, qualquer numeral, certo? Desde números pequenos até números grandes, tá bom? A matemática, ela surgiu há muito tempo. E de lá até aqui, né, aconteceram várias mudanças, várias coisas mudaram. Então, quando a gente fala em matemática, em números, nós podemos, né, perceber que eles são usados para falar de quantidade, né, tipo, quantas pessoas moram com você? Nós temos aí uma quantidade de pessoas, né? Os números, eles podem ser usados para indicar um código, tipo o CEP, né, da sua rua, o número do telefone, a placa de um carro, de uma moto. Isso são códigos, certo? Ele pode ser usado também, os números podem ser usados também para indicar, né, uma medida. Qual é a sua altura, né? Qual é a distância da sua casa para a casa do seu amigo? Quanto tempo vai durar para o bolo ficar pronto? Quantos dias faltam para o seu aniversário? Né? Aí nós temos a matemática, né, falando em medidas. Medida de tempo, medida de volume, né, medida da distância, medida em centímetros, em metros. E nós temos também a parte da matemática que fala de números ordinais. O que são números ordinais? Eles indicam uma ordem, uma sequência. Você está assistindo uma corrida na TV, percebeu que o motorista do carro vermelho chegou em primeiro, né? Ali teve uma ordem, né? A sequência que os outros, né, corredores foram chegando indica uma ordem. Ah, o motorista do carro azul chegou em sétimo, né? Ele chegou lá em sétimo lugar. E quando a gente fala em ordem, tá bom? É bom que vocês percebam que muda a forma como escrevemos esse número. Por exemplo, aqui eu tenho o número 1. Né? Se eu quiser falar primeiro, eu não vou escrever apenas dessa forma. Né? Eu vou colocar o número 1 e aquele símbolozinho lá. Então eu falo primeiro. Se eu quiser falar primeira, olha como é que fica o símbolo. Então, toda vez que você for escrever números em ordem, você vai colocar esse símbolo, tá? E os números ordinais, eles são vários, tá bom? Por exemplo, eu falo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu for falar em números ordinais, eu não vou falar dessa forma. Eu vou falar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte, tá bom?